Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. A saída de João Patrício Herrmann da vice-presidência de futebol do Inter, ela expõe uma crise política que o Internacional vive há muito tempo. Não é de hoje, não é desde que foi rebaixado, não é desde que voltou da Série B, é há mais tempo do que isso. Dura mais de uma década, uma crise política evidente no Internacional, de dirigentes que, quando não são dirigentes, são conselheiros ou são torcedores, entre aspas, que torcem mais para o time perder para conseguir comprovar suas teses ou até mesmo para que a sua oposição funcione, do que propriamente torcem para o time encontrar o caminho das vitórias. Eu quero falar sobre isso e quero mostrar duas visões que eu considero bem interessantes a respeito dessa saída. Uma que enxerga o copo meio cheio e outra que enxerga o copo meio vazio. Eu quero lembrar para você que você precisa se inscrever no canal. Inscreva-se, clique em inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho de notificações e depois de clicar em inscrever-se, deixe o like no vídeo porque isso também ajuda bastante. Qual é a visão do copo meio cheio? Vamos começar por aí. A visão do copo meio cheio é que o João Patrício Herrmann saiu para proteger um grupo de jogadores, porque afinal de contas, o torcedor começava com fora João Patrício, fora Rodrigo Dourado, fora Zé Gabriel. Você viu as faixas, você acompanhou as notícias sobre o protesto que fizeram na frente do hotel do Inter, sabe quais foram os alvos: João Patrício, Zé Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Thiago Galhardo, por aí vai. Observe que de todos esses, só um não é jogador: João Patrício Herrmann. Então qual é a visão do copo meio cheio? É que o João Patrício, colorado que é, e disso eu não tenho dúvidas, embora veja que a passagem dele como vice de futebol do Inter não foi boa, eu não tenho dúvida que ele é colorado, é um cara que quer bem o clube, e talvez em função disso ele tenha dito: gente, não tive competência para exercer o cargo, não estou aguentando, passo o boné para outra pessoa que possa fazer um trabalho melhor do que eu, e saindo a minha pessoa, entregue, portanto, aos torcedores a cabeça dele numa bandeja e diz: ó, o que vocês queriam tá aqui, deixem os jogadores trabalhando. Essa é uma visão, o copo meio cheio. O copo meio vazio, e eu preciso também fazer essa leitura, é que a direção do Inter, que assumiu o Inter prometendo uma ruptura, palavra tantas vezes dita e repetida, ruptura disso, ruptura daquilo, uma direção que prometia o novo, que prometia novas práticas, que prometia que não cometeria os mesmos erros do passado, que não cometeria os mesmos erros daqueles que cometeram lá atrás, que buscava coisas novas, novos argumentos, ciência, aquela coisa toda. Essa direção, ela está fazendo exatamente aquilo que as velhas raposas faziam. Na primeira instabilidade mais forte, corta a cabeça do técnico. No primeiro protesto mais forte, é entregue numa bandeja a cabeça do vice de futebol. Essas práticas, elas são rigorosamente as mesmas que sempre ocorreram no futebol. Então, a rigor, a direção nova não traz nada de novo, que era justamente o principal foco, o principal discurso de toda a campanha. E aí vão dizer o seguinte: mas Cristiano, tu tá esquecendo que o João Patrício não foi demitido, ele se demitiu, não tem a ver com a direção. Não, tem a ver sim, porque o João Patrício era o vice de futebol desde o início. Ele também tinha esse discurso da ruptura, ele também tinha esse discurso de buscar coisas novas, de buscar procedimentos novos para que novas ferramentas, para que novos objetivos fossem alcançados. E ele cometeu, assim como a direção de um modo geral também, os mesmos erros. Ele, para não usar o termo erro, que pode até soar pejorativo se for o caso, mas ele utilizou as mesmas práticas que sempre foram utilizados e que essa direção condenava quando assumiu lá atrás. É o copo meio cheio? É o copo meio vazio? Talvez a resposta para esse enigma esteja até no meio termo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O fato é que o Inter nesse momento não tem um vice de futebol, o Inter vive uma crise política grave, vive uma crise política intensa, tem gente no Inter mais preocupada em ver o Inter perder para comprovar sua tese e para se firmar como oposição do que propriamente em querer que o seu clube vença, e isso é absolutamente grave. Você, gremista, que porventura está vendo o vídeo, está lembrando de alguma coisa disso que eu disse? Disso que eu disse é boa, né? Mas disso que eu estou mencionando? É exatamente o que acontecia com o Grêmio daquele período dos 15 anos sem ganhar nada. O Inter já está a 10, está caminhando para 11, porque não vai ser campeão brasileiro esse ano também. Então a situação ela é
complicada. A direção assume com uma ideia, não consegue a execução dessa ideia e utiliza, portanto, métodos que ela condenava lá atrás quando assumiu. A situação do Inter é grave. O Inter precisa admitir que está numa crise. Se ele não admitir, ele não vai conseguir sair dela. Se você chegou até agora no final do vídeo, imagino que tenha gostado. Então, se gostou, clique em inscrever-se aqui embaixo, deixa o like e vá navegando por mais conteúdos aqui no canal. Valeu!